Bom dia, Mariana. Pois é, a CPMF é só um dos temas aí de uma agenda econômica que estão em pauta atualmente, né? Ontem o presidente Rodrigo Maia, depois dessa entrevista, mais para o final da noite, esteve até lá no Ministério da Economia para discutir outros temas também. A PEC da cessão onerosa, que faz uma partilha aí do que é arrecadado com o petróleo do pré-sal, cedido pela cessão onerosa, vários outros temas. É sobre isso que a gente vai conversar agora com os dois deputados que estão aqui com a gente, o deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, o deputado Heitor Chu, que é do PSB do Rio Grande do Sul. Deputado, começo conversando com o senhor, volta da CPMF, essa possibilidade aí, os jornais têm falado, 0,4% em toda a movimentação financeira. O senhor acha isso possível? Bom, primeiro eu quero dizer que eu sempre fui a favor da CPMF. Por quê? Porque, na minha opinião, é o imposto mais justo que havia. Quem movimentava muito, pagava bastante. Quem movimentava pouco, movimentava alguma coisa, mas ajudava o erário público. Agora, por que terminou a CPMF? Porque ela não cumpriu o seu objetivo. Ela foi criada para ajudar a saúde, para atender as pessoas, para colocar dinheiro nos hospitais. Ela foi encerrada por ali com grande campanha, inclusive dos empresários pagando shows caros com artistas renomados para terminar com a CPMF. O presidente da República, em exercício, disse na sua campanha que não iria aumentar impostos. Se é para fazer de novo a CPMF e não colocar esse dinheiro no lugar certo, com as regras definidas, colocar recurso lá no município, lá no hospital, é melhor não criar. Porque, na verdade, essa carga não pode ser colocada na conta de quem trabalha, de quem produz, de quem está desempregado, de quem está nesse cenário hoje já de uma economia recessiva. Eu acho que o presidente da Câmara foi feliz na sua fala. Ele estratificou o sentimento da casa. É o imposto justo? É. Mas acho que o momento não é o certo, o nome não está correto e antes disso tudo nós deveríamos perguntar, para quê? Aonde vai colocar esse recurso? Deputado Coronel Tadeu, sua opinião. Bom, eu sou advogado, não sou economista, mas eu tenho meus receios com relação a criar mais impostos. Vamos aguardar a proposta do governo, avaliar e saber realmente se esse imposto ele vai trazer benefícios para a população, porque tirar mais dinheiro, seja do trabalhador, seja do empresário, no momento em que a economia começa a dar sinais de recuperação, com a redução de empregos, pode ser que não seja o melhor momento. Então, o Ministério da Economia deve estar elaborando uma proposta. Normalmente, ela sempre vem uma proposta muito técnica e aqui nós fazemos a maquiagem política dela. Essa casa está aqui para isso, para debater realmente e ver o que é melhor para o povo. Então, vamos aguardar e ver exatamente qual é a proposta principal do governo. De uma maneira mais ampla, a Casa tem debatido também a reforma tributária, tem uma comissão especial em andamento e o presidente Rodrigo Maia tem defendido também, além dessa reforma tributária, uma reforma administrativa muito séria, que mude aí as regras de funcionamento, as regras de contratação dos servidores. Vamos dar uma olhadinha no que ele falou ontem, na saída dessa reunião que ele teve com o ministro da Economia. As carreiras típicas de Estado, as carreiras mais importantes do Judiciário, do Ministério Público, do Legislativo, do Judiciário e do Executivo, perderam a noção da realidade das coisas. Na hora que você deu aquele aumento do teto de R$6.000, R$6.000 é 3 vezes a renda média per capita de um brasileiro. Pode ser pouco para um juiz que tem que se deslocar, tudo bem, não quero discutir, só quero discutir que a gente tem que trabalhar com a realidade dos outros. Por isso que semana passada a Câmara votou o fundo e eu disse, olha, eu acho que você escrever aqui algo que sinalize, a gente escrever algo que sinalize mais do que o valor da eleição passada, eu acho que é um desrespeito do parlamento à sociedade. Precisa financiar a eleição? Precisa. A democracia custa? Custa. Mas ela, no momento de crise ela não pode crescer a sua despesa, porque está errado também, entendeu? Então a gente tem que ter coragem de enfrentar. Deputado Coronel Tadeu, reforma administrativa tanto do Executivo quanto em cada um dos poderes. Qual que é a opinião do senhor sobre isso e como que o senhor acha que isso pode ser feito na prática? Então vamos lá, a reforma administrativa é algo absolutamente necessário para se fazer. O Estado ele é muito grande. Temos que respeitar algumas carreiras de Estado? Sim, temos, mas tudo tem limite.
presidente Rodrigo Maia até falou, a democracia custa, e realmente ela custa. Ela tem o seu preço, ela tem o seu valor. Mas será que é necessário nós injetarmos mais 2 bilhões, que era o que estava previsto, em fundos eleitorais? Eu preferiria tirar esse 1,7 bi, ou às vezes até reduzir ele um pouco mais, para que as pessoas pudessem saber que o parlamento respeita o recurso público e respeita a sociedade. Essa reforma administrativa, ela virá realmente em boa hora, tomara que ela venha mesmo, para que nós possamos dar mais fôlego, permitir que o governo respire, porque os gastos com o pessoal, ele é absurdo nos dias de hoje. Deputado Heitor Chu, você acha que isso é uma unanimidade aqui na casa nesse momento, essa reflexão feita pelo deputado? Bom, primeiro, a democracia tem custo? Tem. A ditadura também tem seu custo. A monarquia tem seu custo, o governo tem seu custo. E quando nós falamos disso, é preciso falar de reforma tributária. Eu acho que está na hora da gente pensar nisso. Eu só acho que a reforma tributária que tramita aqui, ela não passa, porque enquanto São Paulo, onde está hoje o coração da economia nacional, não disser sim e não tiver a fim de perder uma fatia, aqui não vai acontecer muita coisa. Reforma administrativa, eu sou daqueles que acho que despesa é que nem unha, a gente tem que cortar sempre. Por quê? Porque as despesas aumentam. E nesse cenário que nós estamos aqui, eu acho que tem muita coisa importante acontecendo. Por exemplo, eu falo com os prefeitos, eles estão falando na divisão do pré-sal para fechar o ano. Então, o que é isso? É uma parte dessa reforma. Ou seja, os municípios precisam ser abastecidos e irrigados com mais recursos do que tem hoje, porque eles estão na linha final, tendo que atender todas as demandas, inclusive judiciais, de atendimento médico, remédio, saúde, mas a receita deles é igual ou menor. Então, essas temáticas são importantes, mas eu acho que nós temos que, antes de votar qualquer mudança, chamar aqui os especialistas, estudiosos, as universidades, a sociedade civil, para que a gente não faça uma mudança que lá na frente não dê resultado nenhum. Sobre plenário, ontem tentou-se votar aí os destaques da lei de licitações, os senhores acham que isso deve avançar hoje? O que pode ser votado ainda nessa semana? Tem esse projeto aí da sessão onerosa que o senhor mesmo falou, deve ter uma comissão especial sobre isso, expectativa de votação até novembro, mas essa semana o que o senhor acha que deve votar? Essa lei que nós temos das licitações hoje está ultrapassada. O que eu mais escuto falar é prazo, recorrer, perdemos tempo, perdemos o momento certo, enfim, as coisas da iniciativa privada caminham com outra velocidade. Nós não precisamos fazer no serviço público sem transparência, sem fiscalização, mas a lei do jeito que está hoje, infelizmente ganha quem tem o menor preço e o pior produto. Isso não serve para o serviço público, porque logo aí na frente nós vamos estar com uma estrada cheia de buraco, nós vamos ter comprado coisas que não servem para o cidadão, que acaba pagando 2 ou 3 vezes pela mesma coisa. Deputado Coronel Tadeu, o texto principal dessa nova lei de licitações já foi aprovado, faltam os destaques, o senhor tem a expectativa de conclusão aí dessa semana? Eu espero realmente que ela se conclua e que se promova muita mudança na lei das licitações. Ela é uma lei retrógrada hoje, que mais dificulta a vida do administrador público do que ajuda. Você gasta mal, compra mal e permite um engessamento absurdo da máquina administrativa, com prazos longos, recursos. É preciso uma modernização muito grande. Espero que esse parlamento hoje consiga promover através dos destaques para que quem está na ponta da linha, como os prefeitos e os governadores, possam realmente licitar, fazer um bom uso do seu dinheiro da melhor forma. Agora, deputado Heitor Chu, antes da sessão de votação, tem agora uma comissão geral, o plenário se transforma em comissão geral, para discutir a lei da agricultura familiar, uma lei aprovada em 2006. O senhor que pediu essa comissão geral, qual que é a expectativa do senhor? Quem são os especialistas que vêm debater com os deputados essa lei? Na verdade, nós agregamos a tudo isso também a década da agricultura familiar instituída pela ONU e pela FAO. Ou seja, a ONU e a FAO descobriram nos seus debates, estão cientes disso, e eu concordo, que daqui a 30 anos o planeta terá 10 bilhões de habitantes. Eles precisarão de alimento.
Da onde é que ele virá? O Brasil tem que dar a sua parcela. E nós vamos fazer essa comissão geral justamente para debater essas questões. Os convidados aqui tem a FAO, tem a UICA, tem a CONTAG, tem federações, tem sindicatos, tem especialistas da área da assistência técnica e extensão rural, tem universidades, todos que trabalham esse tema, porque nós também entendemos que para a gente ter o pão nosso de cada dia, é preciso que a gente tenha políticas públicas, de crédito fundiário, de crédito rural, seguro rural, assistência técnica, enfim, essas coisas que são essa cesta de produtos que o agricultor contrata na hora que ele vai colocar a semente na terra. Aliás, se ele não colocar a semente na terra, se não tiver gente no campo, não tem café, não tem almoço e não tem janta. A lei não precisa mudar, o que precisa então é esse apoio ao redor para dar efetividade para ela, é isso? Perfeitamente, nós já temos os programas, o ideal seria nós reabilitarmos o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi muito estratégico para pensar todo esse segmento, mas tendo as políticas e tendo os recursos, podem deixar que os agricultores vão fazer a sua parte. Deputado Heitor Chu, deputado Coronel Tadeu, obrigada pela participação de vocês aqui com a gente hoje. A gente volta ao estúdio então com a Mariana.